Nós vamos eleger a Érica senadora no ano que vem. A Érica vai para aquela casa, vai mudar de casa do parlamento para nos representar em outro nível de discussão. Mas nós não podemos abrir mão de uma representação que nós precisamos tenha identidade com a classe trabalhadora. E a Rosilene será essa identidade. Uma mulher lutadora, sindicalista, de origem trabalhadora e que vai representar os interesses da classe trabalhadora com tanta honra e tanta fidelidade quanto a companheira Érica até aqui está representando. Portanto, nós vamos fazer no ano que vem uma disputa para elegermos o governador do Distrito Federal, que será do nosso partido, que nós vamos discutir, né, Guilherme, o nome que vamos conduzir. Nós vamos reeleger o presidente Lula, teremos Érica no Senado, precisaremos enfrentar a Câmara Distrital e elegermos a maior quantidade de deputados. Temos aqui o Chico e o Gabriel, que precisam ser reeleitos, mas vamos aumentar a nossa bancada junto com o Ricardo. E na Câmara Federal nós precisamos dar a continuidade dessa história construída e precisamos fazer com que a classe trabalhadora seja bem representada e com alguém que conheça os interesses, as lutas da classe trabalhadora. Portanto, eu confio imensamente na minha companheira Rosilene Correia, com quem eu percorro essa trajetória até aqui como sindicalista e que será certamente a nossa representante na Câmara Federal. Então vamos trabalhar todos juntos para elegermos Rosilene, deputada federal. Obrigado, Rodrigo. Bom, gente, eu queria chamar o companheiro Luiz Guilherme. Luiz Guilherme foi um pouco assim, meio cara do Simpro, né, porque era o nosso garoto propaganda, continua, né? Já está aposentado, a gente é de uma geração lá bem antiga, né, Luiz? Eu convidei o Luiz Guilherme, queria, em nome do Luiz Guilherme, agradecer as pessoas que nesse pequeno ato já me procuraram, se colocando disponíveis para abraçar a campanha da Rosilene, para trabalhar na campanha, e o Luiz Guilherme foi um desses que se colocou, e eu agradeço por ele, todas as pessoas que se colocaram aqui, que a gente vai ver as formas de encaixar nessa pré-campanha de deputada distrital. Desculpa, deputada federal. É para ver se vocês estavam prestando atenção. Tá? É coisa de professor. Vamos lá, Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme vai fazer a leitura, então, do manifesto e, em seguida, faremos a entrega ao companheiro Guilherme Seixas. Bom dia a todos, a todas. Para mim é uma honra, uma alegria. Que alegria. Subir? Manifesto de lançamento da pré-candidatura de Rosilene Correia a deputada federal pelo PT-DF. Com coragem, esperança e compromisso com o povo, anunciamos a pré-candidatura de Rosilene Correia à Câmara dos Deputados pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Este é um chamado a todos e todas que acreditam na política como instrumento de transformação social e construção de um Brasil mais justo, democrático e solidário. 4 pontos. Primeiro, quem é Rosilene Correia? Filha do interior goiano, professora da Rede Pública do Ensino do DF, sindicalista, dirigente nacional da CNTE e militante histórica. Rosilene Correia é a expressão viva das lutas populares e da força da educação. Forjada nas salas de aula e nas greves pela valorização do magistério, representa a resistência cotidiana de quem acredita que a escola pública é o maior instrumento de emancipação do povo trabalhador. Em 2022, como candidata ao Senado Federal, Rosilene conquistou 356.198 votos de confiança, mobilizando educadores, servidores, estudantes e lideranças progressistas de todo o DF. Foi uma candidatura que inspirou, ampliou o diálogo com a sociedade e ajudou a sustentar a unidade da militância nas eleições daquele ano. Agora, sua caminhada ganha novo rumo e novo propósito: levar a voz da educação e das lutas sociais para o Congresso Nacional. Segundo ponto, por que esta pré-candidatura? O Distrito Federal precisa de uma representação comprometida com o serviço público, a justiça social, a democracia e a igualdade de oportunidades.
Vivemos tempos em que conquistas históricas da classe trabalhadora, das mulheres, da juventude e da educação pública voltam a ser ameaçadas por projetos que buscam desmontar o Estado e privatizar o futuro. Rosilene Correia traz uma trajetória coerente e uma causa coletiva. Defender a escola pública gratuita e de qualidade. Valorizar servidores e servidoras que fazem o DF funcionar. Dar voz às mulheres e à juventude das periferias. Lutar por políticas que reduzam desigualdades e ampliem direitos. Defender uma reforma tributária justa que tribute os super ricos. Segundo Rosilene, essa pré-candidatura nasce para ampliar as vozes que lutam por educação, justiça social e dignidade para o povo do Distrito Federal. Terceiro ponto, um projeto construído pela base. Esta pré-candidatura nasce das bases, das escolas, dos sindicatos, das comunidades, das plenárias e dos movimentos sociais. É um projeto coletivo, feito por quem acredita que devemos estar cada vez mais enraizados nas lutas do povo, ouvindo, dialogando e construindo soluções a partir dos territórios. Queremos uma pré-campanha viva, pedagógica e militante que una quem ensina, quem trabalha e quem aprende. Professores, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes e famílias, o filho e a filha do povo trabalhador, em torno de uma luta que é de todos nós: educação, dignidade e democracia. Quarto ponto, convocação à construção coletiva. Este é o momento de reafirmarmos o papel transformador da luta política no DF e no Brasil. Precisamos de candidaturas que expressem nossa história, nossa coerência e nosso compromisso com quem mais precisa. Rosilene Correia é essa voz, firme, popular, combativa e profundamente enraizada nas causas do povo trabalhador. Chamamos militantes, coletivos, movimentos, lideranças sociais, parlamentares, educadores, trabalhadoras e trabalhadoras e toda a sociedade a se somarem a esta construção. A força dessa pré-candidatura virá do engajamento de cada pessoa, nas escolas, nas comunidades, nas redes e nas ruas. Que essa caminhada seja marcada pela esperança ativa, pela solidariedade, pela unidade de todos e todas que sonham com um país mais justo. Com Rosilene Correia, a educação vai ocupar o Congresso Nacional e o povo do DF terá uma voz firme, feminina e comprometida com a transformação social. Rosilene Correia, professora, sindicalista, militante. A força da educação e da luta popular no Congresso Nacional. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Bem, como a gente tinha pensado antes, era um petit comitê. O negócio que o Grêmio vai assinar aqui mesmo. A Rosilene está assinando o manifesto. Eu chamo o companheiro. Lá em casa tem uma caneta guardada para ocasião especial. Assinaram. Então, a assinatura então agora do manifesto. Primeiro ato a caminho da posse lá no Congresso Nacional. Entregar o Guilherme, então. Mário, presidente. Olhou. Você pode ficar também. Eu também, Pena. Pirata. Tem assinatura aqui também. Você não subiu, então deixa eu ver. Aí sim. Olha, minha deputada. Oi? Muito bem. Aqui, ó. Agora não tem Vou pegar o PT lá atrás, lá, ó. O Lula, lá em cima. Tem muitas testemunhas. Agora vai! Deu bom. Agora foi. Bem, sobre o testemunho dessa plateia, desses companheiros, passo a palavra ao companheiro Guilherme e em seguida para a Rosilene encerrar esse nosso ato aqui. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu tenho duas colocações aqui, eu sei que foi feito meio que sem muita programação, mas eu confesso que eu gostaria de ter te ouvido aqui nesse ato, viu? Porque eu sei do seu compromisso, eu sei da sua trajetória com a Rosilene, eu sei de quanto você caminha com a Rosilene desde lá de trás, então assim, não quer falar porque ele é tímido. Mas teremos outras oportunidades. A outra eu queria dizer o seguinte, Está escrito aqui.
Eu tenho pena do companheiro ou companheira que redigiu isso aqui, porque explicar o que é Rosilene em 2 páginas é muito difícil. É muito difícil porque ela é o que está aqui, ela é muito mais do que está aqui. E eu posso trazer aqui, inclusive, como uma nota pessoal. Muitos aqui sabem, eu tive na campanha da Rosilene há 3 anos, né, quando ela concorreu ao Senado aqui no Distrito Federal. Foi uma campanha muito difícil, foi uma campanha, enfim, dentro de uma conjuntura que hoje está um pouco melhor. Mas ela não só enfrentou essa conjuntura com toda a bravura que lhe é peculiar, com toda a coragem, enfrentando 2 candidaturas muito difíceis, uma delas talvez a maior expressão do bolsonarismo, do autoritarismo naquela época, que acabou se sagrando para a nossa infelicidade. A campeã, a vitoriosa daquele momento, e daí inclusive o nosso compromisso, o nosso afinco e o nosso trabalho de eleger, ela não gosta que fale mais próxima, mas a nossa futura senadora Érica, para aquela casa, para o Senado Federal. A gente deve isso ao Distrito Federal, a gente deve isso ao Brasil. Não é possível que o Distrito Federal vá colaborar para o Congresso, para o Senado, com uma nominada, com 3 enfim, senadores como lá estão hoje, tão descompromissados, tão distantes daquilo que a gente entende que é necessário, daquelas pautas que a gente defende, enfim, que é a própria razão de existir do Partido dos Trabalhadores. Quero dizer isso, já me encaminhando no final, porque obviamente está todo mundo aqui para te dizer que eu recebo em nome do partido e também, pessoalmente, com muita felicidade, com muito entusiasmo, a sua candidatura, a sua pré-candidatura. Depois a gente tem que editar isso para não dar problema aqui, mas a sua pré-candidatura, eu acho que é uma pré-candidatura que vai em conta de tudo aquilo que a gente entende que é necessário. A gente faz muita defesa, obviamente, toda a nosso planejamento eleitoral tem como principal, tem como meta a reeleição do presidente Lula. A gente quer o presidente Lula reeleito. Obviamente, agora a gente precisa ajudá-lo. Uma das formas de ajudá-lo é eleger companheiros e companheiros compromissados com o nosso projeto. E eu não tenho a menor dúvida de que a nossa companheira, a nossa futura deputada federal aqui para o Distrito Federal representará tudo isso e levará com muita coragem, afinco, compromisso, todas as pautas que o presidente Lula defende, tudo aquilo que a gente espera também para o Distrito Federal e vai ajudar ainda mais a atingir os objetivos que a gente tanto almeja. Então, Rosilene, desejo muito sucesso, Obrigada. muita coragem nesse circuito, para você e para sua família, porque inclusive exige da família, daqueles que estão perto, né? Tem um preço pessoal que é cobrado, mas eu sei que todo mundo é fechado contigo, então não vai ter muito problema. Inclusive, os 2 na campanha, tem dois militantes aqui juntos, o que é bom, mas é isso. Recebemos com muito bom grado, muita energia e muita felicidade. Bem, passar então para a companheira Rosilene, para que ela use a palavra e dá a palavra. Agora você é oficialmente pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Então, A gente está concorrendo a uma vaga. Concorrendo a uma vaga. Mas, gente, olha, quem me conhece sabe que eu não consigo ficar vendo roteiro e me programar, trazer um papel para ler. Não que isso seja ruim, mas é que é da Rosilene, sabe, Chico? É muito do que eu sinto, do que eu olho para vocês, do que me dá vontade de dizer. A primeira coisa é agradecer imensamente por vocês estarem aqui. Alguns receberam um recadinho falando que é um momento muito importante da minha vida, de tomada de decisão, e não foi uma decisão fácil de ser tomada, porque de fato é preciso ser encarado com muita seriedade, muito compromisso, que é o que nós todos temos e não poderia ser diferente. E aí, Chico, a gente sabe, você, Lúcia, que nós estamos aqui, o nosso partido, que muitos apostaram que iria nos derrotar, acabar com esse partido, mas está aí firme e forte porque pessoas, companheiros e companheiras como vocês, sustentam essa história desse partido, com os mandatos, com as lutas, e cada um que está aqui, do seu jeito, do seu tamanho, onde está e onde esteve durante todo esse tempo, é que faz com que isso nos coloque, portanto, nessa posição de ter que honrar muito isso. Então, cada um que deposita e cada uma que deposita a sua confiança em um de nós, que está ali o Marivaldo, que também, a Lúcia, que agora de forma muito, eu diria que de companheirismo, né? Se coloca para
contribuir com o partido de forma que mantenha a nossa unidade, que é isso que nós de fato precisamos, e eu espero de verdade que até o final desse processo esse partido esteja mais unido, sabendo fazer a leitura do que está em jogo. O Chico colocou aqui, nada está garantido. 2026 nós temos um desafio imenso, que é reeleger o nosso presidente Lula, que é reeleger o nosso projeto de sociedade, que precisa dar continuidade. E é claro que o Distrito Federal não é diferente, nós precisamos entrar nesse mapa e nessa conta de quem também vai governar para melhorar a vida do povo. Não dá para continuar como nós estamos, e por isso que temos que ter essa responsabilidade. E daí, então, colocar o nome à disposição do partido é com isso, é com essa responsabilidade, essa vontade, esse desejo. A Érica falando aqui de Flamboyant e me levou para bem distante, sabe, Dori? Goiás. Que a casa da minha mãe tinha um Flamboyant na porta. E eu me lembro muito bem, sentada ali, de chinela havaiana. Não era porque como é hoje que é chique usar havaianas, não. É porque era o que tinha. E foi no ano que eu fiquei sem estudar, porque não tinha dinheiro. Então o Flamboyant tem, de fato, um lugar na minha vida, né? E pensar que hoje estou aqui, com vocês, confiando em mim, para cumprir com uma tarefa, que é cumprir com uma tarefa para o nosso país, né? Para fazer diferença. Porque, de fato, Chico, não dá para a gente ficar assistindo aquela podridão e não tentar fazer diferente. Foi isso que me fez tomar essa decisão. Foram eles, não foram vocês. Foram eles que me convenceram de que ali tem que ter uma cadeira nossa, mais uma cadeira nossa. Foram eles, com as votações que vem fazendo, com os ataques aos nossos direitos, com os ataques ao povo, ao nosso país, à nossa soberania. Foi ali que eu tomei a decisão de que, se existe uma possibilidade, não é, Lúcia? A gente tem que se colocar e enfrentar. Se pode ser um de nós, uma de nós, nós não podemos nos dar ao luxo de não fazer a nossa parte. Então é com esse sentimento de poder ser diferente, de fazer diferente, é que eu estou apresentando o meu nome a vocês, para cumprir com essa tarefa, mas isso só se dará se eu tiver cada um de vocês e cada uma junto comigo. E é desde agora, é construindo essa pré-candidatura. Eu tenho dito, deem bastante pitacos, porque a gente precisa ter uma pré-candidatura e depois, se for aceita uma candidatura, que todos se sintam nela, se vejam nela, para que se vejam depois também nesse mandato. Não pode ficar ninguém de fora. Né? Tem que ser, eu falo muito da educação, gente, porque eu sou prova viva de que, fato, a educação muda a vida das pessoas. A educação, de fato, pode transformar. Então, vocês vão ver sempre eu falando da educação em primeiro lugar, porque a educação é de todo mundo e tem que ser para todo mundo. E tem que ser compromisso de todo mundo, né, Marivaldo? Então, mas não se trata de uma candidatura com exclusividade para a educação. Mas é óbvio que a educação estará sempre, sempre nas minhas palavras. Agora, eu preciso dizer a vocês que, para uma mulher, tudo se torna ainda muito mais difícil. Mas é por essas dificuldades, e é por essas mulheres, todas nós, nos esbarrarmos em tantos, tantos, tantos obstáculos, que eu não quero ser só a voz das mulheres, mas eu quero ser aquela que vai fazer com que todas as mulheres tenham sua própria voz. Acho que tem que ser esse o objetivo, né? É que todas nós possamos ter voz. Então é com esse sentimento que eu digo a vocês que estou totalmente à disposição de vocês. Eu sei que meus filhos vão, como sempre foram e serão, companheiros dessa mãe aqui, que ao longo da vida já vive muito mais distante deles do que com eles, como Chico, como Lúcia, como todos nós aqui, que temos o atrevimento de querer fazer um pouco mais e fazer para que a vida de todos nós seja melhor. E é com esse sentimento que eu estou aqui com vocês e quero agradecer imensamente. E desculpem, porque assim,
É isso, gente, é o que a gente sente, que dá vontade de falar. Não vou citar nomes de ninguém, mas eu tenho uma curiosidade. Cadê a Tereza? Que a Tereza? Vem aqui, Tereza, por favor. A Tereza, a gente não tem nenhuma intimidade. Essa mulher eu a admiro ao longo dos anos, do trabalho que ela sempre fez, da postura dela e tal. E aí, Tereza, eu fiquei assim, surpresa e muito feliz e com muito mais coragem o dia que ela, de forma muito espontânea, falou: olha aí a nossa senadora, tal, e depois disse: mas agora vai ser a minha deputada. Vai pro Senado, isso, agora você vai ser a minha deputada. Então eu fiquei, gente, esse negócio tem que ir pra frente mesmo, porque se a Tereza, que não conhece tão de perto as intimidades da Rosilene, tomou essa decisão, eu quero muito, viu, Tereza, que assim como você, como todo mundo, que eu só tenha uma atuação durante a campanha, o tempo todo, para honrar essa confiança que vocês estão confiando a mim. Deixa eu falar uma palavrinha. Eu sou uma jornalista, não sou filiada ao partido, sou fundadora do partido lá em 1980. Da Convergência Socialista. Vivia proletarizada na Baixada Fluminense, conheci Lula no ABC. Depois eu segui a carreira jornalística, agora eu acho que eu estou virando escritora, lancei um livro agora que eu espero que vocês leiam, A Guerra da TV Pública, no segundo governo Lula. Mas foi isso mesmo, sempre trabalhei com os candidatos do PT, falei para ela: olha, trabalhei com você para o Senado, não deu. Mas como eu sempre trabalhei para a Érica, vou arregaçar as mangas para você ir para a Câmara. E agora conheci a Lúcia. Encontrei a Lúcia e vou trabalhar para 3 mulheres. Nós vamos te colocar lá. Gente, foi ótimo estar aqui. Eu raramente vou a eventos partidários, mas fiquei muito feliz de estar aqui com vocês todos. Obrigada, Tereza. Obrigada, né, gente? Mas olha, eu não vou citar nomes, como eu disse, que eu sei que a Cláudia está ali operada recentemente, está no horário de almoço, está muito calor. Eu não sei se mais alguém quer se manifestar. A Morgana acho que quer falar, então que bom, né? Minha filha Morgana e Leonardo, viu, gente? Para quem não conhece. Vou tentar não chorar. Enfim, a gente sabe que a luta não vai ser fácil. A gente sabe que tá difícil o Brasil lá fora. Só a gente sabe de toda a dor, de toda a renúncia e do peso que é a gente carregar minha mãe. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Então que Deus te abençoe, Deus te proteja. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conte com a gente. Olha, só para fazer justiça aqui, essa pessoa aqui, se essa Rosilene tá aqui, assim, pôde fazer essa caminhada com vocês e tal, a grande responsabilidade é dessa criatura aqui, viu? Porque foi essa pessoinha aqui que acreditou e apostou e me botou nesse negócio, assim, para fazer, sabe? Para trabalhar, vamos lá, né? Me livrar do sindicato. Então, desde lá do governo nosso primeiro governo, né, Lúcia? Que a gente caminha juntos aí, Jacques Pena na administração de Samambaia, também fizemos uma boa parceria lá. E de lá pra cá tem sido isso, caminhando com vocês lado a lado. E aí chegamos aqui, tomara que essa caminhada dure por muitos longos anos, com muita saúde para todos nós. Obrigada, gente. Muito bem, gente.